Vou chamar aqui um amigo nosso, o Leonel Brizola Neto, para conversar com a gente sobre o Brasil. Tudo bem, Leonel? Que tal, Miguel? Tudo bom? Como é que você vai? Prazer estar aqui dialogando contigo. Tava vendo o vídeo ali, poxa, tava me mijando de rir aqui. Foi Muito engraçado bom. mesmo. Eu achei isso interessante, porque é a sociedade reagindo ao Bolsonaro, né? Assim que vai mudando as coisas, né? Da mesma maneira que eles utilizaram esse mecanismo de vídeo, de impulsionamento, esse mesmo mecanismo vai derrubar essa turma de novo. Você pode ter certeza. Porque eles parecem que não têm vergonha de falar, ou seja, eles mesmos se revelam, acabam se revelando, né? A cara de pau é tão grande que eles mesmos se mostram quem são de fato. E cada vez fica mais real quem são, o que é a família Bolsonaro, né? Exatamente, né? Parece até uma teoria marxista, né? Que a teoria do Marx é que o capital cria as condições para a sua própria superação, né? Está acontecendo com o Bolsonaro, com a extrema-direita. Todo esse mecanismo de usar as redes sociais, que eles usaram a seu favor, né? A sociedade, depois de algum tempo, aprende também a usar contra eles, né? Em favor de outros valores. Eu fico muito feliz, Leonel, de ver a humanidade avançando, né? Avança, né? Lembro do Galileu Galileu, tem aquela frase dele, "Eppure se move", no entanto se move, que ele foi condenado na Inquisição por defender que a Terra não era o centro do universo. Né? Ele foi obrigado a mentir diante dos juízes. Não, verdade, juiz, verdade. A Terra é o centro do universo. Mas aí reza a lenda que ele fala baixinho para alguém do lado, assim, no entanto se move. Na política também, né, não? As coisas se movem, né? A sociedade avança, o Brasil amadurece um pouco a cada ano. E estamos aí, estamos vivos, a democracia está viva, né? Agora, Bolsonaro caçado. E aí, o que você achou dessa? Olha, é importantíssimo, né, Miguel? É um fato muito importante para a história. Não pode ficar impune tudo que aconteceu no Brasil. Se você voltar um pouco e ver as declarações do Bolsonaro, a gente estava falando que os próprios vídeos vão derrubar essa turma, vão contribuir para a derrocada desse mal que se abateu sobre o país. É o deboche, você não ter sentimento algum pelo próximo, sabe, uma psicopatia grave, uma violência gratuita, não vamos dizer assim, ou seja, a essência do bolsonarismo é a violência, a ignorância. Isso cada vez vai ficar mais vertente. Eles ficaram desesperados, né, porque, claro que o Bolsonaro era o grande centro, né, nesse sentido, e está inelegível. Ele pode ainda recorrer, mas praticamente é nulo. E ainda tem mais outras condenações que possam vir, que pode vir de fato. Tem mais, acho que 16, se ele responde, se eu não me engano, inclusive criminais. Então, cada vez vai cercando de fato e o entorno do Bolsonaro. E aí tentam, de toda forma, né, Miguel, tentar dar uma sobrevida ao Bolsonaro. Ou então fazer, ou seja, outras lideranças nesse mesmo entorno, nesse mesmo caminho do Bolsonaro e do bolsonarismo, e que não vai colar. Né? A própria história vai demonstrar que o brasileiro deu um tiro no pé quando elegeu o Bolsonaro e a sua horda, e o mal que ele causou ao país, e o quanto é importante a condenação, e quanto é importante a vitória da democracia no país, o quanto o Brasil correu risco, né, Miguel? Eu não sei se eu estou te vendo aqui. Eu Agora estou sim, aqui, peraí, estou te perdão. ouvindo. Perdão, Estou é te que eu ouvindo. estou no celular, ele acabou ficando só uma tela para mim. Então, o quanto o Brasil correu o risco, né? E isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que martelar todo dia, Miguel, o quanto que nós corremos risco, né? De uma reeleição do Bolsonaro, dessa mesma turma, né? Imagina tudo isso que foi revelado, está sendo revelado do celular, das conversas, das tramas, da tentativa, de fato, de fechar um cerco
de um governo, de um regime extremamente autoritário, com perseguições, prisões ilegais, ou seja, ao que foi 64. Então, fica uma grande lição, o quanto é importante esse corte histórico de 64, o quanto é importante para que a gente possa voltar a esse passado sombrio, para que a gente possa exorcizar, né, inclusive para dentro das Forças Armadas, né, para que a gente possa ter uma nova visão, né, de integração com o mundo, uma visão de fato muito mais avançada do que estava acontecendo nas Forças Armadas, né, que revelou com o Bolsonaro e os generais ao seu entorno, na caserna. Ou seja, há uma possibilidade da grande mudança. Claro que não é rápido, isso é uma coisa de transformação ao passo, mas já você pode perceber que há uma consciência de setores militares que este caminho que estava apontado aí pela essa turma, vamos dizer assim, saudosista de 64, do Silvio Frota, é um caminho extremamente atrasado, equivocado, e que conspurcou muito a imagem das Forças Armadas novamente. Então, tem militares legalistas, militares que têm compromisso, né, com o país, que compreendem que isso aí a gente tem que varrer para bem longe e dar uma mudança ao país. E isso é importante, a condenação do Bolsonaro. É importante também que se condenasse ao seu entorno. É importante que fosse revelado todos os crimes praticados por essa turma na Covid, porque quem perdeu um parente, quem perdeu um amigo, ou alguém próximo, sofreu na carne, sofreu com deboche, sofreu com a falta de atendimento, sabe? Sofreu com as atitudes negacionistas, sabe? E essa contaminação, né, equivocada do povo brasileiro, né, sendo vítima dessa grande armação que foi o Bolsonaro e a extrema-direita no Brasil, ainda respiram. Eu diria que por aparelhos, Miguel. E eu espero que esse aparelho seja desligado em breve. Deixa eu mostrar uma postagem aqui do Ciro Nogueira para você, que essa é interessante. Deixa eu colocar na tela aqui, peraí, só um segundo. Uma mensagem que chamou a atenção hoje, que eu queria ver se você entendeu isso. Ninguém conseguiu entender. É tipo o Carluxo. Não? Mensagem, Carluxo, mas você que é muito inteligente, talvez você entenda. Aí vê se você consegue entender isso aí. O ultrapassado quer fazer o futuro distante igual ao passado distante. Não enxerga o presente, só o passado, e assim projeta o futuro. O ultrapassado copia o passado no futuro que nunca vai acontecer de novo. O ultrapassado é um ultra-engano. E aí? Eu acho que o Carluxo invadiu a rede do Ciro Nogueira, realmente, né? É um lé com cré, né? Na verdade, é uma crítica ao PT, né? É a crítica. Eu acho que ele acaba endossando muito também, Miguel, uma coisa que a Globo está batendo direto, que foi a fala do presidente com a questão da democracia, da Venezuela, a pegadinha que tentaram fazer com ele, você escreveu muito bem naquilo que está acontecendo com a França e toda essa questão. A Globo está batendo já, acho que uns 2 dias hoje, bateu o dia inteiro a Globo News sobre essa questão de relativizar a democracia, sabe, e uma crítica. Então, acho que ele tenta entrar nessa onda, né, para somar a essa crítica. Mas o Ciro Nogueira é um oportunista de carteirinha, e vai chegar um momento que o próprio partido, a bancada, vai cobrar dele, porque eles não vivem sem cargo, sem estarem ali mamando na teta do governo. Isso aí é a turma que sempre fez isso. Não há como sobreviver nos seus municípios e nos seus estados. Então, uma hora ele vai começar a ser bem cobrado. Você pode ter certeza que já ele muda de posição ou ameniza suas críticas. Ele está numa vertente de oposição, porque ainda tem o rescaldo, né, do que foi o bolsonarismo e todo o processo. Ainda não está
não está apaziguado de fato, ainda tem muita disputa, tá? Embora o dia a dia, a luta diária do povo brasileiro, ou seja, o avanço do ano, o avanço das políticas econômicas do governo Lula, né, trazendo de fato melhoria para a população, em diversos, claro que a gente precisa aprofundar ainda mais, mas tem avançado de fato em muito, e isso muda completamente o cenário, por mais que eles tentem espernear. Por isso que a pauta deles é sempre a mesma, né? A pauta, como não tem como ter um projeto de nação, não tem um projeto econômico, não tem um projeto de futuro para o país, a pauta dele é essa pauta moral, é o comunismo, a ditadura da Venezuela, ou seja, vamos virar uma Argentina, sempre uma pauta para poder aquecer a horda do Bolsonaro. E há que se dizer que a Globo é um grande contribuidor dessa pauta, antes mesmo do Bolsonaro, né? Quem formou essa mentalidade reacionária, ignorante, do povo brasileiro, atrasado, da classe média, sobre os nossos companheiros, vizinhos latino-americanos, sequer conhecemos a nossa própria história, de fato. Quem contribuiu muito para esse pensamento reacionário foi a Rede Globo. E parece que seus jornalistas não evoluem nunca. É uma coisa que parece que vai ter um avanço e, de novo, sempre retrocedem na mesma, né? Que é um atraso ao país, né? Eu chego a dizer que é Globo Câncer. Você vê diariamente a Globo News ali com o Merval Pereira, o presidente da Academia Brasileira de Letras, o acadêmico sem livro, virou a sucursal da Globo, parece, a Academia Brasileira de Letras, dando cada pitaco equivocado, sempre contrário, sabe? Então demonstra claramente, né, Miguel, o papel da Rede Globo nessa mentalidade, nesse caldo cultural que formou o bolsonarismo. Esse é o papel que há de mostrar. A Globo nunca vai querer, de fato, trabalhar por uma consciência nacional, trabalhar pelo desenvolvimento do país. É um equívoco pensar que a Globo vai. Claro que dentro de uma disputa internacional, de a Globo ser comprada, há que se pensar um caminho para que, pelo menos, a comunicação no país possa melhorar de fato, o jornalismo. Isso é uma discussão que sempre foi uma bandeira do campo progressista, né, Miguel? Da questão da regulamentação da informação no país. Toda vez que começa a bater nessa parte, você vê que as estruturas dominantes da informação sempre se movimentam contrários, né? E sempre geram justamente esse controle da informação para deturpar, para enganar, para desinformar. Então, quem é, de fato, a Globo para falar em nome da democracia? Aonde que a Globo pode falar em democracia? Aonde que seus jornalistas que recebem dinheiro da Rede Globo, da sonegação de impostos, do apoio à ditadura, da entrega do patrimônio do povo brasileiro, aonde que eles podem falar sobre democracia? Em que momento eles podem falar? Pedir desculpa não é suficiente. Brizola sempre disse, é preciso abrir as mochilinhas, né, daqueles que engordaram na ditadura, Miguel. E vai encontrar a família Marinha ali amarrada com muita mochilinha muito gordinha, viu? Essa da mochila é muito boa, porque eu lembro quando acharam as joias da Michele na mochila do assistente, lembraram dessa frase do Brizola, né? Tem que abrir as mochilinhas. Né? Claro. É isso aí. Agora, vou mudar de um pouco de assunto. Tem uma... Não sei se você acompanha a política no Ceará? Alguma coisa? Eu acompanho pouco, Miguel. Eu confesso que acompanho pouco, mas eu vi, tá numa disputa, eu vi que tu acompanha bem e é muito bem informado. O pouco eu tenho, eu sempre assisto do cafezinho. Então deixa eu contar para você e para o público. Você sabe que tem uma disputa lá entre o Cid Gomes e o André Figueiredo, atual presidente nacional do partido, que está mais ligado ao Ciro Gomes. É também uma briga entre irmãos, entre o Ciro, ex-candidato a presidente da República, e o Cid Gomes, senador. O Cid Gomes
que é um cara mais pé no chão, né? Venhamos, mais lúcido, pelo menos na minha opinião, ele quer trazer o PDT para fazer um acordo com o governo do Estado, o governo Mano de Freitas, já deu várias entrevistas, falou, não, é um governo que está realizando o nosso projeto. Né? Por que eu vou fazer oposição? É um governo que a gente tem vários secretários, os prefeitos todos apoiam, está realizando nossos projetos, está indicando quem a gente quer. A troco de que eu vou fazer oposição ao governo? Agora vai indicar o irmão do outro irmão do Ciro para Docas, lá, o Lúcio Gomes. Mas o Ciro está naquela loucura, né? E está arrastando a parte do PDT para fazer uma oposição, mesmo que isso implique em se aliar com o bolsonarismo. É um movimento meio que natural, né? Porque ele vai se isolando, só quem apoia esse tipo de movimentação são os bolsonaristas. Tanto que o Sarto está colocando gente do Bolsonaro dentro da prefeitura, é uma coisa meio barra pesada. Mas, enfim, a sociedade está se mobilizando, no Ceará e tudo, né? E o Cid Gomes resolveu dar um basta nisso. Né? Tá vendo que isso é uma loucura, estão perdendo o prefeito assim em escala industrial, Leonel. Industrial. Todo dia um prefeito sai do PDT. Aí o pessoal que resta no PDT falando, Cid, pelo amor de Deus, para isso antes que não sobre nada do partido. Né? Antes que sobre, vamos segurar alguma coisa. Os prefeitos estão saindo do partido. Aí, tipo assim, 80% do PDT no estado apoia o Cid Gomes. Né? Todos os prefeitos, 90% dos deputados estaduais, é uma maioria esmagadora. E aí o Cid Gomes chamou uma reunião extraordinária do PDT para sexta-feira agora. Eu estou rindo porque eu acompanho muito a política local e para quem gosta de política é um prato cheio. É muito divertido. É uma reviravolta. Eu tenho umas amigas minhas, jornalistas cearenses, que eu converso com elas. A Inês, converso sempre com ela. Só que aí o André Figueiredo tentou um contragolpe, chamou uma reunião extraordinária hoje, nacional, para intervir no partido no Ceará. E conseguiu. Aqui, ó, essa é a notícia agora. Olha só, isso não é demais. Isso aí já é a segunda notícia, a repercussão. Né? Cidistas, né, apoiadores de Cid Gomes, irão manter reunião do PDT. Será que André chama de ilegal? Aí deixa eu trazer isso aqui. É só o print, mas a notícia é essa aqui. Ó. O Diretório Nacional do PDT aprovou por 7 votos a 0, nesta segunda-feira, uma intervenção no comando regional do partido no Ceará. Apesar disso, o grupo que defende Cid Gomes já decidiu que irá manter a reunião convocada pelo bloco para a próxima sexta-feira, 7. Essa reunião é para eleger o Cid Gomes presidente estadual do partido. Agora, o pano de fundo político é simples. É para o PDT fazer parte da base de apoio do Eumano de Freitas, que já faz. Né? Então, é uma coisa para um reajuste de acordo com a realidade. O que você acha dessa história toda? Olha, na verdade, Miguel, isso demonstra muito como o PDT, depois da morte do meu avô, de fato virou um partido de acordos, né? Um partido sem uma rotatividade na sua direção partidária, sem novas lideranças, ou seja, abrindo espaço. É um partido autoritário, de fato. O D ali é só uma sigla. Né? E o T, ele só é conveniente quando é para falar em nome do trabalhador ou do trabalhismo para ocupar cargo em determinados governos. Isso é um fato. Né? Isso é um fato claro, o que se transformou o PDT. Talvez o Lupe tenha encontrado alguém mais autoritário que ele, né, com voto e com mais projeção nacional, que é o Ciro Gomes. Agora, o Ciro Gomes não pode falar sobre o trabalhismo e sobre o Leonel Brizola. Tá? Ele tem que lavar a boca para falar sobre o trabalhismo e sobre o Leonel Brizola. A origem embrionária do Ciro Gomes é o denista. A origem embrionária dele é essa. O Brizola largou o Ciro Gomes no primeiro turno para apoiar o Lula, porque já entendia o que era o Ciro Gomes e o seu autoritarismo, né? A sua vontade própria,
uma maneira, uma espécie de Lacerda, de Carlos Lacerda, ou seja, fica evidente. E o André Figueiredo é uma figura que sempre foi essa figura deplorável no PDT. Se buscar o passado do André Figueiredo, vai achar pontos muito obscuros. Muito, de fato. Então, ele vai fazer o papel que lhe convém melhor, né? Você vê que o Ciro está tão carregado de ódio, de mágoa, né? Que até na família ele está brigando de uma maneira assim destrutiva, né? Que espero que não levem para o lado pessoal, né? Eu com meus irmãos, por exemplo, também tenho muita disputa política, mas ao final a gente tenta e mantém os laços fraternos, né? Então espero que eles se acertem. E é um erro o PDT querer sair nesse momento. É um erro nesse momento tentar não fazer uma unidade. O Brizola, de qualquer maneira, a vida toda do meu avô Leonel Brizola foi pela luta, pela união do campo progressista, né, contra a direita, só que agora não é a direita que nós estamos enfrentando, nós estamos enfrentando a extrema-direita. Tem que ter muito cuidado, porque eu digo que vencemos a batalha, a mais importante, mas a guerra ainda não acabou. Nós precisamos apagar esses focos de incêndios para nunca mais nascer. Precisa salgar a terra do bolsonarismo. E isso vai reverberar nessas eleições municipais que virão aí agora. Então é importante a unidade. Eu tiro, por exemplo, pelo Rio de Janeiro. Você veja o Rio de Janeiro. 57% do território da cidade do Rio de Janeiro, Miguel, está na mão da milícia. Ou seja, Bolsonaro e fundamentalismo religioso. Tem aqui até o complexo de Israel, aqui, que é um complexo de favelas neopentecostais, do tráfico, né, extremamente violenta e preconceituosa e persegue principalmente as religiões de matriz africana. Isso demonstra um cenário que a esquerda não vai ganhar tão cedo a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, quiçá o governo do estado, que também se vai nos outros municípios. Eu diria que se eu não tenho esse cálculo, mas se o município está em 57%, a baixada deve ser 80%, por exemplo. A dificuldade que é, de fato. Então, esse ovo da serpente. Isso nos coloca o quê? A unidade. É preciso fazer a unidade. Eu tenho diversos senões com o prefeito Eduardo Paes. Diversos senões. Fui oposição a ele para praticamente todo o meu mandato de vereador. Todos os 12 anos que ali estava, depois mudou o Crivella, enfim. Mas, nesse momento, é imprescindível uma aliança total para que a gente possa frear a extrema-direita no município do Rio de Janeiro. Lançar candidaturas, por exemplo, que a gente sabe que não vai ganhar, para dividir o campo progressista, é você colocar uma escada para essa extrema-direita chegar ao poder. E aí quem é que sofre na ponta? É a população, é o povo. Então, não pensar nisso é você não pensar no próximo. Então, o campo progressista tem muito tocador de harpa, viu, Miguel? Tem muito interessezinho de ficar no parlamento, aí se lançar candidato ao executivo que não tem obrigação nenhuma de ganhar, porque depois volta para o parlamento. E isso o povo olha, também não enxerga com bons olhos, não. Essa maracutaia de ficar no mandato de parlamentar, sair candidato ao executivo, para depois só franco atirador, né? Não tem compromisso algum, e depois se perder, volta para o mandatinho parlamentar, para depois se projetar novamente para uma boa reeleição no parlamento. Isso aí também é prática, para mim, de direita também. Infelizmente, acontece no campo progressista. Então, a gente tem que estar alerta nesse momento, um momento perigosíssimo, para que a gente não divida. É importantíssimo no Rio de Janeiro, por exemplo, uma união de todo o campo progressista da esquerda. Do PCdoB, do PDT é importante, do PSB, do PT, que o PSOL pudesse fazer essa unidade, não dividir. Seria importantíssimo para a gente dar uma vitória, inclusive, no primeiro turno, e aí armar, de fato, o cenário para que a gente possa trilhar esse caminho e ocupar as posições futuras. Ou seja, avançar nos parlamentos municipais, isso é importante,
Campo Progressista tem que fazer vereador em todos os municípios para a gente poder fazer essa contenção, né? E aí as possíveis candidaturas, aí trabalhar para as possíveis candidaturas do Campo Progressista ao executivo nos municípios. E aí depois, claro, aí é o outro jogo nacional, mas é preciso cuidar. Essa é a base que precisa ser cuidada nesse momento. Então, qualquer divisão nesse momento é muito ruim para a democracia. Ou seja, o que o Ciro está fazendo, ele tá auxiliando o quê? O bolsonarismo, a extrema-direita, a violência, todo esse obscurantismo que nós vimos e que custou muito caro ao país. É isso que está em jogo ainda. Ou seja, não tá, a batalha não está ganha. Então, isso pode ressurgir com muita força. Veja o que está acontecendo no mundo todo. Então, como o externo define o interno, é muito importante essa unidade do país. Por isso, qualquer crítica nesse momento que não seja construtiva, que não seja xingamentos, ou seja, isso que o Ciro vem fazendo, uma espécie de lacerdismo, né? De fato, isso não contribui em nada para a democracia, não contribui em nada para o futuro do país, pelo contrário, só alimenta a horda bolsonarista da extrema-direita, inclusive que utiliza esse mesmo mecanismo, ou seja, essas falas, né, para colocar a sua falsa verdade, vamos dizer assim, a sua verdade, que na verdade é uma inversão da verdade. Então, corremos riscos, isso sim, de fato. Então, tem que ter muito cuidado com as alianças, muito cuidado com o cenário, Miguel. Então, é uma pena o que está acontecendo no Ceará. Eu acho que essa divisão que está acontecendo não é salutar, não é salutar para o Ceará, muito menos para o Brasil. Agora, o PDT ocupa o ministério, né? Então, ele tem que saber qual é a posição de ser governo. Se não quer ser governo, entrega o ministério e vai para a oposição, né? Muito bom, Leonel. Leonel, eu vou liberar você. Agradeço muito a sua participação. Sempre bom conversar contigo. Querido. Forte abraço, volto sempre aqui. Grande abraço a você e tudo de bom aí.